E aí, tudo bem com você? Você, aluno Everest, está aqui nos acompanhando pelo Everest Virtual, nossa plataforma, nosso canal, pelo YouTube. Galera, aproveitando aí que nós vamos fechar esse ciclo de alguns autores do pré-modernismo, eu gostaria que na aula de hoje vamos focar na poesia, sair um pouco dos romancistas e ficar na poesia e aproveitar para pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever aí no nosso canal, poder também ativar o sininho para que mais textos, mais vídeos, mais análises cheguem até você e também, por que não compartilhar? Compartilhe aí, divulga esse nosso material para que mais pessoas possam se preparar e até seus amigos para você interagir com eles. Qualquer dúvida pessoal, confusão aí durante as explicações, você pode comentar, tirar uma dúvida, fazer uma análise e propor, inclusive, questões, assuntos que você tem mais dificuldade para as nossas próximas aulas, para os nossos próximos vídeos, beleza? Vamos lá, antes da Damasceno com vocês, pré-modernismo. Nesse momento a gente vai ver um pouquinho das características do gênero lírico, dos poemas produzidos por Augusto dos Anjos. Dos autores, considerado aí também destaque durante o período do pré-modernismo, as duas primeiras décadas do século XX. Augusto dos Anjos, ele é natural de Pernambuco, Pau d'Arco. Embora tenha cursado Direito, veja que ele foca a vida dele em lecionar língua portuguesa. Esse cara, estudado no verso, no traço, entendendo não só de questão jurídica, mas sobretudo de português, o que ele vai fazer? Ele vai inovar, ele vai criar aí temáticas e um estilo que vai ser considerado de mau gosto. Como assim mau gosto? O vocabulário rebuscado e científico. Isso vai criar um estranhamento nas pessoas. Nós vamos ler alguns poemas do Augusto dos Anjos e perceber que o vocabulário científico, o vocabulário antipoético, não era comum, não era hábito, não era corriqueiro nos poemas parnasianos, por exemplo, ou ainda nos poemas simbolistas. Essa linguagem científica, usada aí do materialismo, das doutrinas materialistas, como realismo e naturalismo, usar esse vocabulário na poesia. E lembre-se que a intenção não é literal, a intenção é expressiva. Mesmo usando uma linguagem científica que tende para a objetividade, ele consegue botar aí uma carga de conotação expressiva. Você vai perceber os símbolos científicos de outra maneira. Além disso, ele vai trabalhar a dimensão cósmica e a angústia moral. Em muitos poemas de Augusto dos Anjos, você vai ver aí a decrepitude moral, os ideais do ser humano caindo na negação, caindo na não realização. O pessimismo vai habitar no poema dele. Você vai ver também essa ideia de que o homem ele volta a fazer parte da natureza, não necessariamente ele tem nenhum propósito. A filosofia do niilismo, da negação de tudo, não há passado, não há futuro, não há sentido. Então ele vai estar muito forte essa filosofia nihilista na poesia dele. E aí tem um trechinho que você pode ver logo abaixo, de um pensamento dele sobre o amor. Olha como o Enem cobra habilidade 17, valores sociais e humanos. Veja bem que Augusto dos Anjos diz o seguinte: se algum dia o amor vier me procurar, diz a esse monstro que fugi de casa. Veja bem, é um ataque ao romantismo, aquela idealização do amor romântico, a gente vai ver aqui. Ou seja, o Augusto dos Anjos já representa um sincretismo, vai mostrar o tema do amor, que é abordado sim no romantismo, mas vai abordar com uma perspectiva nihilista, uma perspectiva pessimista. A gente vai ver aí que o amor ele é olhado como um monstro, Então isso não é uma visão idealizada do amor. Caminhando, a gente tem um poema Versos Íntimos. E olha só, a gente pode considerar esse poema como algo amoroso? Vamos ver? O que diz o poema Versos Íntimos? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro
de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Veja bem, gente, vamos analisar esse soneto. O que ele está fazendo? O soneto ele sintetiza o pessimismo. Por que pessimismo? Pois direcionando-se a um interlocutor, relaciona a vida social do homem à de animais, revelando determinismo e animalização. Olha só, aquela ideia de que o homem é produto do meio. Se o verso do poema diz que se o homem mora entre feras, ele sente necessidade de também ser fera. E o eu lírico continua, não só animalizando, bestializando esse interlocutor, mas ele também mostra que ele não vai ter muito sucesso. São versos íntimos que mostram que essa pessoa, ela está aí o quê? Numa confusão existencial. Ela está sofrendo uma angústia. Olha a carga de sentimento. Mesmo que a gente percebe aí um linguajar, né, que não era comum na poesia, daí a inovação do Augusto dos Anjos, a gente consegue perceber assim, uma sensibilidade carregada nesse texto. As formas verbais imperativas introduzem a imagem da descrença no ser humano. Quando você olha realmente para os verbos, né? Acostuma-te à lama que te espera, toma um fósforo, acende teu cigarro, né? Quando ele manda o cara apedrejar o outro, olha lá para o último verso. Olha lá, vamos focar na última estrofe. Vamos focar na última estrofe. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra essa boca que te beija. São verbos no imperativo, ordenando praticamente, né? E aí traz essa ideia de descrença no ser humano. Não vai ter felicidade, isso é próprio do niilismo, negação. É uma forma de você mostrar que a vida é um caos, não necessariamente você encontra sentido, e aí essa angústia ela é ampliada pela carga dos versos, né? Por fim, tem um vocabulário escatológico, agressivo e em tom irônico. O que é esse vocabulário escatológico? É um vocabulário que mostra o fim das coisas. E qual é o fim desse cara? Esse símbolo, essa imagem do escarra nessa boca que te beija, não é para você ver a imagem literal disso, mas que símbolos, né? que sentidos, que significações esse ato de você escarrar na boca que te beija, o que isso provoca? Isso provoca feiura, isso provoca, né, um ataque realmente, porque ele está mandando apedrejar, está mandando escarrar. Veja bem, é um vocabulário que vai trabalhar as fisiologias do ser humano, né? Você pegar aí as suas excrescências, aquilo que sai do seu corpo, e atacar o outro, e jogar no outro, com a pessoa que tem pena de ti. Então veja bem que esses versos são fortemente agressivos. Galera, vamos ver mais algumas características. O Augusto dos Anjos, além desse vocabulário escatológico, é marcado pela agressividade e uma poética antipoética. Repito, o que é poética antipoética? A prática dos poetas não tinha sido essa. Você passa pelo parnasianismo, pelo simbolismo, pelo menos aqui no Brasil, você não vai ver essa prática de usar termos científicos, uma linguagem que é do campo objetivo da ciência, né? Analítico e tal, utilizando essa linguagem aqui para algo lírico, que é expressivo. Então é óbvio que esse vocabulário da química, da física, esse vocabulário orgânico, ele vai ser tratado de uma maneira artística. Então daí a ideia de uma poesia antipoética. A mistura da matéria e da metafísica. Aqui, lembre-se que o Augusto dos Anjos ele é um sincrético, né?
Como o pré-modernismo é um período de transição de estética, né? Uma transição estética, o que acontece? Características que vão vigorar lá no pré-modernismo, né? E características que são herdadas como herança, elas estão se misturando. A matéria vem do realismo, do naturalismo, a metafísica vem do simbolismo. Olha aí o sincretismo, ele misturando tudo, criando um cosmos. É uma poesia filosófica também. O que é a pessoa pegar um fósforo, acender um cigarro? Tá? O que é isso? Esses elementos, né, são do dia a dia. Ele pega isso, essa coisa do cotidiano, para filosofar, para criar, né, reflexões sobre. O poeta destrói as ilusões românticas, levando o homem a pensar no apodrecimento do corpo e das ideias. O poema Versos Íntimos, Psicologia de um Vencido, entre outros poemas, atacam aí essa ideia de mundo idealizado. O homem é carne, é uma bola de carne que come, que obra, que defeca. Veja bem, todo esse vocabulário é grosseiro, é da feiura, mas mostra, né, o nível de esclarecimento que o Augusto dos Anjos atingia na poesia. A poesia também é considerada híbrida. Individualismo, solidão, drama, angústias existenciais e decrepitude moral são temas. Assim como nos quadros impressionistas, eles colocam um foco na feição, no indivíduo, isso vai aparecer na poesia de Augusto dos Anjos. Então, essas condições de alma, a melancolia, a tristeza, o sofrimento, a dor, né, aproximando aí da filosofia de Schopenhauer, isso é muito presente na obra, beleza? Então, vamos caminhando. Aí a gente tem um último poema chamado O Morcego, para finalizar essas nossas análises acerca da poesia do Augusto dos Anjos. Olha só, O Morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. E aí eu gostaria de que você olhasse para essa pintura ao lado, que é o quadro Desespero, de Edvard Munch, também marcado pelo expressionismo nas vanguardas. Esse homem aí, no poema, o que demonstra o eu lírico? Vamos pegar a última estrofe. O poema caminha para essa metáfora de que o morcego é a consciência humana. Então, a consciência humana tem esse poder de te assustar, ela te denuncia as coisas que nós fazemos. Por mais que você viva por aí, em algum momento tua consciência pesa, tua consciência te ataca, denuncia. A tua consciência ela vai te acompanhar todos os dias. E ao longo do poema a gente vê que ele está desconfortável com o morcego. Ele quer pegar um pau para bater nesse morcego, para tirar ele de dentro de casa, mas não adianta, toda noite a consciência vai estar lá. Então perceba que o nome morcego, eu destaquei aí, morcego, a ideia do ego, o seu eu, que o Augusto dos Anjos escreveu só um livro exatamente com esse título, Eu e Outros Poemas. Pois veja bem, aqui mostra mais uma característica emblemática do Augusto dos Anjos, que é exatamente mostrar esse ser humano em confusão, em angústia, e apontar aí como que ao longo do poema ele trabalha imagens, como a do morcego, para mostrar essa individualidade, esses conteúdos do drama e do sofrimento humano. Então a consciência é algo que persegue o ser humano todo dia e noite. Beleza? Então vamos aproveitar que também tem um quadro chamado O Morcego. É um quadro bastante conhecido do nosso Van Gogh e ele está marcado sim
pelo expressionismo. Você vê aí que é algo sombrio, esse conteúdo que, embora mostre um morcego, essa fisionomia, uma figura, a gente já vê aí uma deformação, cores fortes, características que vão do pós-impressionismo para o expressionismo. Galera, uma questão importantíssima para a gente tentar entender esse texto. Veja aí o poema Psicologia de um Vencido. O texto diz o seguinte: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bora ver o que o comando da questão pede. A pergunta é o seguinte: a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como? Que marcas que nós estamos atrás aí? Relacionadas à abordagem temática e relacionadas ao quê? À poética, ou seja, à técnica. Aqui, antes de ir para as alternativas, presta atenção nesse comando. Essa palavra aparece muito, essa expressão, com relação à poética. E às vezes o aluno não sabe. O que está perguntando? Toda vez que aparecer isso no comando de questões do Enem, pense na técnica, com relação à técnica que ele usa e os conteúdos. Porque uma coisa é a técnica para fazer o poema, outra coisa é o conteúdo, o sentido que trata o poema. Vamos ver a letra A. Nós temos aí a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Vamos olhar lá para a questão e você vai ver. Sim, é um soneto. Você tem 4 estrofes. As 2 primeiras são quartetos, as 2 últimas são tercetos. A gente vê que tem rima. Lá na primeira estrofe, amoníaco rima com zodíaco. Rutilância rima com infância. Esse vocabulário aqui, sim, é um vocabulário científico. Termos, né, da física, usados na química, esse campo das ciências da natureza. Também da biologia, da medicina, como um cara cardíaco, hipocondríaco, né? Dizem que a pessoa que tem problema de coração, a boca dela fica liquefeita, né? Tem facilidade de salivação. Pois bem, a letra A faz sentido, beleza? Tem muita gente que marca aí, ó, letra A. Tem aí um ceticismo. Mas vamos vendo as demais. Fica aí de sobreaviso a letra A. Letra B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância, influência má dos signos do zodíaco. Veja bem, a intenção não é resgatar, nós falamos de herança. E sim, vai ter aí uma musicalidade, vai ter aí uma expressividade que é herdada do simbolismo, né? Essa ideia de criar significações que estão para além do verso. Mas a ideia de resgatar a poesia simbolista, não. Essa ideia não se fundamenta. Existe herança de elementos simbolistas, mas a intenção não é resgatar. Beleza? Letra C. Como a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênese da Infância e Frialdade Inorgânica da Terra, que restituiu a visão naturalista do homem. Então, ó, a letra B fala de resgatar a visão simbolista. E a letra C fala de restituir a visão naturalista do homem. Nós estamos falando aqui que, embora exista herança, vai haver um sincretismo.
Nós não vamos usar a visão objetiva do mundo igual os naturalistas usavam. A gente vai ressignificar, a gente vai poetizar. Então, por mais que carbono e amoníaco, lá no realismo e no naturalismo, sejam literalmente questões objetivas, quando ele fala aqui, eu, filho do carbono e do amoníaco, ele está dando uma nova expressividade. Então, quem não marca B, não marca C. Letra D. Identificam-se marcas dessa literatura de transição como a manutenção de elementos formais vinculadas à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Primeiro ponto aí, ó, manutenção de elementos formais. Tá certo, vamos lá para o texto? O que tem aí de elementos formais herdados do naturalismo, do simbolismo, do realismo, do simbolismo? Quais são? O soneto. Essa forma de estruturação em decassílabo, rima, 2 quartetos, 2 tercetos, é herança. Os simbolistas usavam soneto, os parnasianos usavam soneto. Faz sentido, então. A alternativa também fala o quê? Inovação da expressividade poética. É o que nós acabamos de falar. Eles vão usar termos, né, ainda que científicos, mas eles vão dar uma nova expressividade. Faz sentido. E desconcerto existencial, você vê lá o título Psicologia de um Vencido, realmente a pessoa ela está o quê? Passando por uma situação de se sentir derrotada, de se sentir destruída, o verme vai atuar na vida dela. Então perceba que existe uma angústia aí da psique desse eu lírico. Então a letra A e a letra D fazem sentido. Mas vamos terminar aqui com a letra E. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva, ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. Nós vimos que tem um ataque aos valores morais, mostrando a decrepitude da moralidade, das ideias, pessimismo, ceticismo, descrença. Durante a aula nós vimos que, embora essa parte da letra E, filosofia, faça sentido, essa ideia de incorporar valores morais eles abandonaram. No modernismo vai surgir um relativismo. Nem toda moral agora serve para todo mundo. Então o aluno vai ficar entre A e D para decidir. E essa decisão aí pode ser sinônimo da sua vitória ou da sua derrota, beleza? Qual é a dica que o professor antes dá? Repito, ideias fixas, o que mais tem no texto. Embora a letra A tenha assim no texto, a gente percebe que a letra D é a que faz a análise mais completa, seja pela técnica, seja pelo conteúdo. O texto fala que usa a técnica ainda herdada do parnasianismo e do simbolismo, mas também inova e ainda tem o desconcerto existencial. Então essa análise é mais completa. A letra A, embora tenha lá no texto soneto, verso metrificado, presença de rima e esse vocabulário que, em certo sentido científico, né, não deixa de ser rebuscado, e ceticismo, descrença, que antecipam conceitos estéticos. O problema aí nessa palavra da letra A é a palavra antecipar. Veja bem, alguns desses materiais já tinham antes, nem tudo aí eram conceitos estéticos antecipados. Então, se você ficou de letra D, você acertou em cheio. Galera, fica aqui a nossa aula, nossas dicas para vocês. Acompanhem aí no Everest Virtual. Se inscreva no canal. Se até agora no final do vídeo você não se inscreveu, esse é o momento. Dá o like aí, sinônimo que você gostou do vídeo. Aproveita e clica no sininho para acompanhar as produções. Compartilhe e comenta, beleza? Sucesso para vocês!